Olá, bom dia, queridos amigos. Bem-vindos mais uma vez ao canal Haja Luz. Estou aqui nessa manhã de sábado, o santo dia do Senhor, para mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com vocês. Espero que a palavra de hoje possa confortar o seu coração, possa lhe trazer esperança. Eu gostaria de meditar em um texto da Bíblia, onde Jesus enfatiza a questão da ressurreição. Queridos, a palavra de Deus diz que o galardão será dado a todos os servos de Deus que são fiéis. No livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 12, diz o seguinte: se você tiver a sua Bíblia, acessa no celular ou física, acompanhe comigo o texto que está no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 12. E eis que venho sem demora. Esta é uma promessa de Jesus. Ele disse para os seus discípulos: eis que venho sem demora. E comigo está o galardão. E Jesus ele diz assim: olha, comigo está a recompensa, o galardão, o prêmio para o vencedor, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Queridos, o galardão que é apresentado na palavra de Deus para os que aceitam Jesus como seu Salvador e creem na palavra é o galardão da vida eterna. Queridos, nós fomos criados por Deus para viver eternamente, mas infelizmente por consequência do pecado, a morte passou a existir, a fazer parte do nosso mundo. Mas Deus tem a solução. Você já ouviu aquele ditado? Existe solução para tudo, só não existe para a morte? Eu venho para dizer para você que existe solução para tudo e também para a morte. Eu gostaria de ler um outro texto para você, que está no livro de Lucas, capítulo 20. Nesse texto, Jesus ele foi questionado pelos saduceus, que era um grupo de líderes religiosos da época. E veja qual foi a questão que os saduceus colocaram aqui e queriam que Jesus respondesse. Eles achavam que iam colocar Jesus contra a parede, né? Que Jesus não ia ter a resposta para o que eles estavam ali questionando. Os saduceus eram um grupo de religiosos que não acreditava na ressurreição dos mortos. E, por conta disso, por não acreditar na ressurreição dos mortos, e por Jesus pregar muito sobre a ressurreição, e ensinar e também realizar ressurreições, estes saduceus questionaram Jesus. E o texto bíblico diz o seguinte: perguntaram: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morreu o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendentes ao falecido. Queridos, eles estavam aqui usando um texto bíblico que está no livro de Gênesis, capítulo 38, que fala sobre o levirato. O levirato era uma ordenança que Deus tinha dado ao povo de Israel, por meio de Moisés, que dizia o seguinte: que quando um homem casava e se ele não tivesse descendente com a sua esposa, no caso ele viesse a morrer, o irmão dele seria o responsável por dar àquele homem descendência, casando-se com a sua esposa. E o filho que nascesse do seu irmão com a sua esposa seria como se fosse filho daquele que morreu. Deus estava preservando a descendência daquele que faleceu sem ter filhos. E também estava preservando a vida da esposa, que ficaria viúva. E aqui os saduceus eles fazem um questionamento a Jesus. E eles dizem assim, eles apresentam esse ponto e eles dizem assim: ora, havia 7 homens, 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo, o terceiro, também
também despojaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Então, essa aqui foi a questão que eles apresentaram. Eles usaram aqui uma parábola. Eles usaram aqui uma ilustração. Esse caso de 7 homens que despojaram a mesma esposa pode nunca ter acontecido. Mas esses líderes saduceus, eles usaram isso como um exemplo. E eles questionaram a Jesus com relação a esse ponto. Eles fizeram a seguinte pergunta. Eles apresentaram esses argumentos e fizeram a seguinte pergunta: esta mulher, pois no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Então, olha só, agora eles fazem uma pergunta a Jesus. Mestre, na ressurreição, de qual destes homens aquela mulher será esposa? Veja o que Jesus respondeu. Então lhes acrescentou Jesus as palavras de Cristo: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. É óbvio isso, não? O casamento é uma bênção, é uma dádiva de Deus. É um dos primeiros fundamentos que Deus realizou, foi o casamento. E aqui Jesus ele deixa bem claro que neste mundo os filhos dos homens casam-se e se dão em casamento. Mas agora ele completa: mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura, ou seja, aqueles que vão herdar o reino dos céus, a era vindoura, o novo céu e a nova terra. Veja o que ele diz. A era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento. Veja, queridos, Jesus diz: aqueles que vão alcançar a era vindoura, o novo céu e a nova terra, estes que vão ressuscitar, eles não se casam nem se dão em casamento. Queridos, se você não casou ainda, se tem alguém que está me assistindo e não casou ainda, case-se. Porque no novo céu e na nova terra, Jesus disse: não vai haver casamentos. E veja a conclusão da resposta de Cristo. No verso 36, eu estou lendo Lucas capítulo 20, verso 36. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Veja, queridos, aqueles homens não acreditavam na ressurreição, e Jesus aqui, respondendo ao seu questionamento, mostrou que no novo céu e na nova terra não vai haver casamentos, e que os filhos de Deus serão como os anjos, e que no novo céu e na nova terra não haverá casamentos. E ele finaliza falando, enfatizando a questão da ressurreição. Ele termina dizendo: e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, queridos. Aqui nós temos a resposta de Jesus, que nos esclarece a respeito da ressurreição. A ressurreição será o momento em que Deus vai dar aos filhos, aos que o escolheram, aos que escolheram servir a Deus e viver para o reino enquanto estão na terra. Se esses descansarem, morrerem, eles vão ressuscitar para receber o galardão, que só será dado apenas no dia do retorno de Jesus, na volta de Cristo. Então Jesus usou essa questão, essa indagação dos saduceus com relação ao casamento, com relação a qual dos 7 homens seria o esposo da viúva, para enfatizar a questão da ressurreição e, principalmente, para mostrar que no novo céu e na nova terra não haverá casamentos. Então, esse é apenas um dos vídeos que eu vou falar a respeito sobre ressurreição. Nos próximos vídeos estarei abordando mais sobre o assunto.
Então eu peço que você, neste momento, medite no que foi apresentado nesta manhã e que haja luz na sua vida. E até o próximo vídeo.